E aí, galerinha do Exenem, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Luan, professor de matemática, e vamos falar hoje ainda de geometria plana. Que aula é essa, professor? Essa é a quinta aula, onde nós vamos falar de polígonos. E a próxima aula a gente vai fazer uma revisãozinha de tudo que a gente já trabalhou até a aula de hoje e vamos resolver algumas questões. Beleza? Para você ficar aí afiadíssimo para resolver a prova do Enem. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal Exenem, compartilhe, tá bom? Você vai ter aí assuntos completos para você que está se preparando, claro, para o Enem. Beleza? Então, antes de mais nada, deixe também o seu like aí, galerinha. Beleza? Então, olha lá. Escuta essa vinheta aí e já já nós voltamos. Então, olha lá, pessoal. Falando hoje de polígonos, tá? A gente vai falar aqui sobre a sua definição e, claro, vamos resolver alguns exemplos do mesmo. Olha lá. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Tá? São divididos em dois grupos que a gente vai conhecer, que são os convexos e os não convexos. Ok? Agora nós vamos ter também o polígono regular. Possui todos os seus lados congruentes, ou seja, iguais, e consequentemente todos os ângulos. Então, se eu tenho um polígono regular, eu preciso ter todos os lados iguais e todos os ângulos também congruentes. Tudo bem? Então vem comigo. Olha lá, aqui ó, todos são polígonos? Sim, todos são polígonos. Polígonos convexos e polígonos não convexos, que a gente chama também de côncavo, tá bom? Então olha lá, aqui eu tenho os pontos nesse primeiro polígono aqui, que a gente pode observar. Eu tenho os pontos A1, A2, A3, A4 e A5. A união desses pontos, ou seja, desses segmentos de reta, eu consigo formar uma figura fechada, ou seja, um polígono, tá bom? Aqui também nos pontos ó, B1, B2, B3, B4 e B5, a união desses pontos também eu consigo formar uma figura fechada aí, tá bom? E eu vou chamar ela também de polígono. Da mesma forma aqui, ó, a união desses pontos aqui, ó, C1, C2, C3, C4 e C5, também é formada aí com a união desses segmentos de reta, tá? Um polígono. Da mesma forma aqui também, ó. A gente pode chamar de polígono entrelaçado também, essa estrela aqui, né? Esse polígono. A gente vai conhecer mais lá na frente, passo a passo. Ok, pessoal? Então até aí é tranquilo, né? Só para a gente conhecer e ter a ideia de que é polígono e o que não é polígono. Se eu tenho uma figura que ela não é fechada, eu não vou ter um polígono, tá bom? Olha aqui, por exemplo, para n igual a 5, dois casos abaixo não são polígonos. Ou seja, esses dois lados aqui, ó, eles não são polígonos. Observa aqui por quê? Ó. Observa que eu tenho aqui o ponto E1, E2, E3, E4 e E5, que eu posso chamar também de vértice do polígono. Tá? Observa que para ser um polígono eu tenho que ter pontos não colineares. Como assim não colineares, professor? Eles não têm que pertencer à mesma reta. E observa aqui ó, que neste caso o ponto E1, E2 e E3, eles são colineares. Ou seja, eu posso dizer então que esta figura aqui, ela não é um polígono, tá bom? Porque eu tenho pontos ali colineares. Eu tenho que ter pontos não colineares, beleza? Da mesma forma aqui, ó, eu tenho os pontos F1, F2, F3 aqui, ó, F4 e F5. Observa aqui os pontos F2, F3 e F4, eles são colineares. Ou seja, pertence à mesma reta. Então, eu tenho que ter pontos não colineares, tá bom? Para mim ter o formato de um polígono. Beleza, pessoal? Até aí tranquilo? Então, observa que eu tenho ali pontos
não colineares. Então, com isso eu posso dizer que esse não é um polígono, tá bom? Muito cuidado aí. Agora eu tenho os elementos do polígono, tá? Observa aqui, ó, que eu tenho um hexágono, ou seja, eu tenho um polígono que tem 6 lados, tá bom? Então observa aqui, ó, que está de vermelho é um lado. A união desses lados, vou até colocar aqui, ó, vamos colocar aqui de P1, já está aqui, né? P1, então vamos continuar aqui com o P. P2, P3, P4 e P5, certo? Observa o seguinte, ó, e aqui P6, né? Perdão. Observa que eu tenho 6 vértices neste polígono. Os vértices são o encontro desses dois segmentos de reta. Onde tem a união desses dois segmentos de reta, eu consigo formar um ângulo também, certo? E este ponto de interseção aqui, ó, que está de verde, eu vou chamar de vértice. Ou seja, eu tenho 6 vértices aqui neste polígono. Por que é polígono? Porque eu tenho todos os lados iguais, tá bom? Todos os lados aqui, ó, eles formam um polígono onde eu tenho uma figura fechada, tá? Então, olha lá. Aqui eu tenho os vértices, que é o encontro desses dois segmentos de reta. Tudo bem. Eu tenho os lados aqui, ó. Esses lados aqui, que são os segmentos de reta, ó. P4, P5, P5, P6, aqui ó, P1 e P2, P2 e P3, P3 e P4. Eu tenho aqui lados que estão formando esse polígono. E a soma desses lados eu vou chamar de perímetro, tá? Beleza? Agora aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Cadê? Aqui, ok. Eu tenho aqui, ó, a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos interno, externo e interno. Olha lá, a soma do ângulo interno mais do ângulo externo tem que dar 180. Por quê, professor? Observa aqui que está de amarelo, olha essa parábola bem aqui, ó, certo? Um semicírculo, ele é a metade de uma circunferência. Então, a volta completa de uma circunferência é 360 graus. E aqui eu tenho só a metade. Por isso que eu chamo de 180 graus, ou ângulo raso, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, aqui, ó, a soma desse ângulo externo aqui, ó, vou até colocar de outra cor aqui, ó, a soma desse ângulo externo aqui mais esse ângulo interno aqui forma o quê? Iguala-se aos 180 graus, beleza? O que é que eu posso ainda dizer que elemento pertence a esse polígono aqui, ó? A diagonal, né? Que está de verde aqui, ó. Então, cada polígono tem um número N de diagonais. E a gente vai calcular e a gente vai entender como é que a gente pode achar o número de diagonais de cada polígono. Beleza, pessoal? Então, os elementos aqui que a gente pode encontrar: vértice, diagonal, lado, tá? Ângulo externo e ângulo interno. Beleza? Tranquilo? Aqui eu tenho o polígono simples hexagonal. Veja, tenho o polígono complexo pentagonal. Observa aqui, ó, que eu tenho pontos. Posso chamar esses pontos aqui, ó, de A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Certo? Observa aqui, ó, que eu tenho um polígono simples, tá? De quantos lados? 6 lados, tá? Onde eu tenho 6 vértices. E o polígono complexo pentagonal, observa que eu traço, deixa eu só colocar aqui outra cor. Por que complexo? Observa aqui, ó, que eu tenho pontos de interseção. Observa que eu tenho linhas que se cruzam, ou seja, segmentos de reta que se cruzam, tá bom? Então forma um polígono complexo, onde eu tenho aqui, ó, 5 lados, por isso que é um polígono pentagonal. Beleza, galera? Tranquilo? Então olha lá. Ali é tranquilo. Agora eu tenho aqui os polígonos simples, que pode ser o convexo e o côncavo. O convexo, se eu pegar, observa aqui, ó, que eu tenho ponto A1, A2, A3 e A4, certo? Se eu pegar um ponto aqui, ó, eu vou chamar de X,
e traçar um segmento de reta até Y, observa que eu ainda continuo no mesmo plano, certo? Se eu traçar também aqui, ó, uma reta tangenciando aqui, ó, o polígono, observa, eu posso traçar qualquer reta, nenhuma vai passar dentro do nosso polígono, certo? Ele vai só tangenciar, como a gente fala, né? Ele vai passar pelas laterais aqui, ó. Eu tenho um polígono convexo. Qual a diferença do convexo para o côncavo? Observa aqui, ó, que eu tenho os pontos. Olha, eu tenho os pontos A1, A2, A3 e A4, certo? A4. Tudo bem. Agora aqui, ó, o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu tenho um ponto bem aqui que eu posso chamar de um ponto Z. E eu passo este ponto, este segmento de reta, ó, até aqui, num ponto, vamos chamar de W, tá? Então observa que ele não passa pelo mesmo plano. Observa que eu tenho uma concavidade neste polígono, certo? E essa concavidade eu posso afirmar que é um polígono simples, mas ele é um polígono côncavo, não convexo, tá? Ele é não convexo. Por quê? Observa que se eu traçar esse segmento de reta, ele está no plano do polígono, mas ele vai externamente aqui, ó, ele passa pelo lado externo, ou seja, por outro plano deste polígono e depois novamente pertence aqui, ó, ao mesmo plano. Então, se ele não pertence ao mesmo plano, quando eu traçar esse segmento de reta, eu vou chamar de polígono côncavo ou não convexo. Da mesma forma, se eu traçar aqui, ó, se eu pegar, cadê? Os segmentos de reta e dar continuidade, ó, observa que aqui tudo bem. Agora aqui, ó, observa que ele passa por dentro do polígono, da mesma forma que o A1, ó, ele passa por dentro do polígono, certo? Então, eu posso dizer que é um polígono côncavo. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? E aqui são as classificações dos polígonos, ó. Classificação dos polígonos em geral para um número de 3 lados. Então, para ser um polígono, ele tem que ter no mínimo 3 lados, tá? Se ele tiver no mínimo. Então, o polígono ele tem que ser, olha, o n lados tem que ser maior ou igual a 3. Essa é a restrição. Não pode ser menor do que 3, tá? Pode ser igual a 3 ou maior que 3. Beleza? Então aqui eu tenho um polígono de 3 a 20 lados. Olha, 3 lados nós conhecemos como triângulo. E pode ser chamado também de trilátero. Quadrângulo ou quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octágono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, undecágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono e 20 lados, icoságono ou icolátero, tá bom? Nome, né? Preciso decorar tudo isso aqui para você não. Quando você entender a definição, você já vai saber a ideia aqui dessas classificações dos polígonos, tá bom? Então aqui eu tenho um polígono regular. Observa que esse polígono regular aqui, eu tenho um quadrilátero equilátero. Observa, olha, eu tenho 4 lados congruentes, certo? Ou seja, os 4 lados são iguais deste polígono. E aqui, ó, observa que eu tenho um quadrilátero, só que é um quadrilátero equiângulo. Como assim equiângulo, professor? Todos os ângulos são iguais deste polígono. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, mais outro de 90 graus, aqui também, beleza? Então, para ser o polígono regular, eu tenho que ter os ângulos iguais e os lados iguais. Olha como a gente pode observar aqui, ó. Cadê? Eu tenho aqui um triângulo equilátero. É um polígono regular, porque todos os lados aqui, ó, eles são congruentes, ó, eles são iguais. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo que a gente viu na aula passada é 180 graus, então se eu pegar 180 graus aqui e dividir por 3, vai dar quanto para cada? 60 graus para cada ângulo.
certo? Então, eu tenho 3 ângulos de 60 graus, formando 3 ângulos congruentes, 3 ângulos iguais. E também, claro, 3 lados iguais. Por isso que é um polígono regular, todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Perfeito? Da mesma forma aqui, ó, o quadrado. Eu tenho 4 ângulos iguais, ó, 4 ângulos de 90 graus. Se eu pegasse a soma de um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. E aqui eu tenho 4 ângulos, 360 dividido para 4 vai dar 90 graus. Então, aqui eu tenho exatamente, ó, 90 graus. Beleza? Tranquilo? Da mesma forma o pentágono e o hexágono. Eles têm todos os lados aqui, né? O quadrado tem 4 lados iguais também. Beleza? Aqui, ó, por exemplo, o hexágono olha, tem também 6 lados congruentes, ou seja, 6 lados iguais. E aqui eu tenho o quê? 360 graus, certo? 360 graus, que é a soma do ângulo interno de um quadrilátero, de um polígono. Então, olha lá, se aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu vou pegar aqui o 360 graus e dividir por 6 lados iguais, tá? Ou seja, 6 ângulos, né? Onde eu tenho os vértices de cada interseção, ou seja, de cada união de um segmento de reta. Da mesma forma, o polígono também, que eu vou chamar de pentágono, tem todos os lados iguais. Beleza, gente? Tranquilo, e todos os ângulos iguais. Então, para ser um polígono regular, ele tem que ser o quê? Tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos também iguais. Beleza? Agora aqui eu tenho as diagonais, ângulo externo e ângulo interno. Observa aqui, ó, número de diagonais de um triângulo, de um polígono de n lados. Então, olha aqui a restrição, ó. O n tem que ser maior ou igual a 13, número de lados, para ser um polígono. Então, observa aqui, ó, que neste polígono eu tenho os pontos A, B, C e D, certo? Então, observa aqui, ó, que eu posso traçar duas diagonais, ó, as diagonais AC e as diagonais BD. Observa que não posso mais traçar nenhuma diagonal, não tem como, tá? Então, o polígono aqui de 4 lados, eu vou ter o quê? Duas diagonais. Da mesma forma aqui, ó. Aqui eu tenho um polígono, 1, 2, 3, 4. É um polígono de 4 lados também, só que é um polígono côncavo. Observa que uma das diagonais, ela está externa, olha que legal. Então, aqui eu tenho um polígono, onde eu tenho diagonal AC e diagonal BD. Beleza? Tranquilo? Até aí tudo bem, né, gente? Então, vamos lá. Aqui é como eu posso calcular o número de diagonais, ó. Interno e externo. O número D de diagonais de um polígono de n lados, ou seja, o número de lados tem que ser maior ou igual a 3, é dada por essa fórmula aqui, ó. D, que é a diagonal igual a o número de lados que multiplica, né, a diferença, né, o número de lados menos 3. Isso dividido para 2, tá bom? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem aqui. Eu tenho um quadrado, certo? Eu tenho um quadrado aqui, onde eu tenho 4 ângulos iguais e 4 lados também iguais. Aí o que é que eu tenho que fazer para achar essa diagonal? Eu tenho que colocar um número de lados. Quantos lados eu tenho no quadrado? Tem 4? Eu vou pegar a diagonal igual a 4, que multiplica, olha, o número de diagonais menos 3, ó. Número de lados menos 3, né? Menos 3. Isso aqui, galera, é dividido para 2, ó. Então, a diagonal desse quadrado, quantas diagonais eu vou ter no quadrado? 4 menos 3 vai dar 1. Então, vai ficar 4 vezes 1, que vai dar 4, dividido para 2. Então, o número de diagonais, ó, 4 dividido para 2 é 2. Ou seja, um quadrado realmente tem duas diagonais. Olha, se eu traçar aqui o quadrado, observa que eu posso traçar apenas duas diagonais. Uma aqui e outra bem aqui. Beleza? Então, é essa fórmula que eu vou utilizar para calcular qualquer diagonal de um polígono. Tá bom? Beleza? Agora aqui, gente, eu tenho o seguinte, ó, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo.
tá? Qual é a fórmula? Eu vou pegar o número de lados, subtrair de 2, depois multiplicar por 180, tá? Da mesma forma aqui, ó, o que acontece quando eu for somar, eu for encontrar a soma dos ângulos externos do polígono convexo, né? A restrição, n tem que ser maior ou igual a 3. A soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. E dos ângulos internos, 180. Tá bom? Mas tem que ter ali ó, o número de lados subtraído de 2. Beleza, gente? E a soma dos ângulos internos. Cadê? A soma dos ângulos internos mais os ângulos externos é exatamente 180. Ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, cadê? Vamos supor que eu tenho aqui ó, um polígono, certo? Onde eu tenho esse ângulo aqui e eu preciso achar esse outro ângulo. Observa aqui que é o ângulo interno e o ângulo externo. Observa aqui que eu tenho um ângulo raso, gente. Olha, esse ângulo raso, a soma desse ângulo raso eu tenho 180 graus. Então, I mais E, que é os ângulos internos mais os ângulos externos tem que dar os 180 graus. Beleza? Tranquilo, né? Agora nós vamos exercitar essa definição. Então, olha lá, determine o valor de x nos casos abaixo. Então, primeiro preciso lembrar ali, ó, para me calcular, certo? A quantidade quanto vale os ângulos internos, a soma dos ângulos internos deste polígono é o quê? É o número de lados menos 2. Isso aqui a gente vai multiplicar por 180, certo? Então, olha lá. Como é que eu vou saber aqui, ó, qual é a quantidade de lados? É só contar, gente. Olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. Então, vamos lá. Se eu tenho 4 lados, eu posso fazer o seguinte. A soma dos ângulos internos é 4 menos 2, que multiplica 180 graus, tá? Então, a soma dos ângulos internos deste polígono é 4 menos 2 é 2, que multiplica 180. Então, a soma dos ângulos internos, ó, 2 vezes 180 é quanto? É 360. Certo? Se é 360, então vou pegar toda essa equipe que está aqui dentro e vou achar o valor de x, certo? Então, olha lá. Como é que eu vou achar esse valor de x? Vou colocar de outra cor aqui. Vou somar tudo que está lá dentro e igualar a quanto? 360. Então, olha, vai ficar x mais 60 graus mais 2x. E aqui, professor, aqui não tem nada, ó, mas subentende-se que ele está formando aqui um ângulo de 90 graus, ó, mais 90. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? 360 graus. Então, aqui eu tenho, ó, x mais 2x vai dar 3x. Ó. 60 mais 90 vai dar 150. Isso aqui é igual a 360 graus. E agora, vou colocar aqui o 3x deste lado, 150 passa subtraindo. 150, tá? Então, vai ficar o quê? X é igual 360 menos 150 é quanto, pessoal? 210, ó. 210. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, o x aqui é igual a 270 dividido para 3. 210 dividido para 3 é 70 graus. Ou seja, o valor deste ângulo aqui, ó, de x é 70. E este aqui, ó, 2x, então é 70 vezes 2 é 140. Certo? Então, claro que ele queria apenas o valor de x, que é 70. Beleza? Da mesma forma, a gente vai resolver esta questão aqui, ó. Observa que eu tenho que utilizar, preciso saber aqui, ó, a quantidade de lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, utilizo a fórmula ali, ó, da soma dos ângulos internos. Eu pego 5 menos 2 e depois multiplico por 180. Aí eu vou saber ali a soma dos ângulos internos deste polígono. Então, vou pegar a soma. 5 menos 2 é 3, que multiplica 180 graus. Então, a soma desse polígono, aqui, ó, 3 vezes 180, isso aqui vai dar 540.
certo? Ou seja, 540 graus. E agora? Agora eu vou achar o valor de x, ó. Como? Observa, eu vou pegar aqui a soma de tudo, ó. Aqui, ó, 105 mais 105 já dá 210, então vou colocar aqui 210. Mas, observa aqui, ó, x mais x mais x vai dar 3x, ó. Isso aqui é igual a quanto, gente? 540. Agora eu vou deixar aqui o 3x e o 210 passa subtraindo ali, ó. 540 menos 210. Então, o x aqui é igual a 540 menos 210 vai dar 330. Isso dividido por 3. Então, o valor de x aqui é igual a 110, o quê? 110 graus. Beleza? Então, esses três ângulos aqui, ó, são três ângulos de 110 graus, três ângulos congruentes. Beleza, gente? Tranquilo? O que é que eu preciso saber? A fórmula da soma dos ângulos internos deste polígono e depois somar tudo e igualar a quantidade, né, total de ângulos. Beleza? E aqui, galera, olha, determine o valor de x nos casos abaixo. Então, eu tenho aqui o seguinte, preciso contar aqui a quantidade de lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou pegar aqui a soma dos ângulos internos deste polígono. É 6 menos 2, depois multiplica 180. Então, a soma dos ângulos internos é igual a 4, que multiplica 180. Então, a soma dos ângulos internos, ó, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 8, 32, sobe 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Ou seja, a soma dos ângulos internos deste polígono é 720 graus, tá? E o que é que eu faço agora, pessoal? Eu somo tudo isso aqui e igualo a 720. Então, vamos lá. Ó. Eu vou pegar aqui, ó, x mais 20, mais x mais 30, mais x, mais, olha, 150 mais 120 dá 270, né? 270 mais 130, aqui, ó, vai dar 250, né? 250, 300, 400. Então, aqui vai dar 400, ó. 400, 120, 250, 400, ok. E agora, acabou? Então, vamos lá. Vou igualar isso aqui a o que eu achei aqui, ó, 720 graus, beleza? Então, olha lá, pessoal, vamos somar o que tem x e os que tem só os graus, eu vou passar para o outro lado. Então, fica assim, ó, x mais x aqui, ó, vai dar 2x, 3x. Então, desse lado aqui é 3x. Colocar ainda aqui, ó, mais 20 mais 30 dá 50. 50 mais 400, 450, igual a 720. Então, 3x aqui é igual a 720 menos 450. Passou subtraindo. Então, x aqui, ó, o 3 vai passar dividindo. Agora, 720 menos 450 dá quanto isso aqui, pessoal? Olha, bora fazer bem aqui, ó. 720 menos 450. Que vai dar 0. Aqui empresta uma casinha, fica 12 menos 5, né? Dá 7. E aqui, 6 menos 4 vai dar 2. 270. Então, aqui vai dar 270. Olha, o 3 passou dividindo. Então, x aqui é igual a 270 dividido para 3 dá 90 graus. Certo? Então, achei o valor de x, que é 90 graus. Beleza, pessoal? Olha aqui, então, galera, essa questão, tá? Olha, ela parece ser difícil, mas tu resolve ela muito rápido. Por quê? Eu preciso saber a definição, tá? Olha lá. Aqui eu tenho um polígono, certo? E esse polígono, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? Aqui, ó, tenho um polígono fechado. Só que eu estou trabalhando aqui, ó, ângulo interno, certo? Tem que ser a soma desse ângulo interno mais esse ângulo externo aqui, ó. Então, vou precisar fazer todo esse cálculo. Não, olha, ele não quer o valor de x, então eu posso achar esse valor de x aqui, ó. Ou poderia achar o valor de x bem aqui também. É muito tranquilo. Como assim, professor? Veja, eu vou utilizar esse daqui, ó. Eu preciso achar o valor de x. Eu vou chamar esse lado aqui de x, certo? Se esse lado é x
e eu já tenho x mais 2 ali, ó, x sobre 2, eu vou somar isso aqui, ó. X mais x sobre 2. Galera, isso aqui não é igual a 180 graus, porque eu tenho um ângulo interno mais o ângulo externo. Lembra lá a definição? A soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos, isso aqui tem que dar quanto, gente? 180 graus. Então, tenho x mais x sobre 2, tem que dar quanto? 180 graus. Então, aqui, pessoal, olha, aqui eu aplicando o MMC, eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes x dá 2x, mais x vai dar 3x sobre 2. Isso aqui é igual a 180 graus. O 2 passa multiplicando, então vai ficar 3x igual a 180 multiplicado por 2, que vai dar 360. Então, x é igual a 360 dividido para 3. X, então, é igual a 120 graus. Beleza? É muito tranquilo, galera? Então, às vezes, quando eu preciso entender a definição para não precisar fazer uma conta muito grande. Então, sabendo a definição, posso resumir rapidamente e ganhar o quê? O principal, que é na prova do Enem, tempo. Tá bom? Beleza? Espero que você tenha entendido, galera. Um grande abraço e não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe aí para o Brasil inteiro, para que mais alunos, ex-alunos, possam fazer parte desse projeto e conseguir a tão sonhada vaga no Enem, ou seja, em uma universidade aí. Beleza, galera? Grande abraço, fui, até a próxima.